Pessoal, bem-vindos ao canal. Chega aí, chega mais para a gente falar sobre Inter e Flamengo. Wagner Martins, Inter e Flamengo tem muita história para contar, né? É um baita de um jogo. O Wagner já está elétrico. O Vaga, eu quero saber de largada, que a gente vai reagir a pelo menos 2, 3 vídeos, mas eu quero saber, Inter e Flamengo. Quando tu pensa em Inter e Flamengo, tu lembra do quê? Jeremias Werneck. Um beijo para todos vocês. Cara, isso eu não escondo de ninguém, né? Que a primeira palavra que eu escrevi na minha vida foi Zico. Por quê? Porque quando eu comecei a ficar aficionado por futebol, o GC, gerador de caracteres das antigas, ele era um GC grandão, assim, aparecia bem grande na tela. GC é isso aqui que você tá vendo aqui, ó, Chuteira Express Inter e Fla. Isso se chama GC, gerador de caracteres. E nas TVs, antigamente, era bem grande, assim. Quando o cara fazia um gol, Jeremias Werneck, quando o cara fazia um gol, aparecia lá o nome do cara. E como o Zico fazia gol todos os dias, aparecia lá, Zico, tracinho, Fla. E depois em assinatura, algumas TVs botavam a assinatura do Zico. E eu fiquei muito fã do Zico. E eu lembro, por óbvio, porque eu tinha muitos familiares, não aperta, que torciam para o Internacional e torcem para o Internacional. E a decisão de 1987 marcou muito na minha infância, porque eu lembro de toda a nação colorada mobilizada para essa final contra o Flamengo em 87, os dois jogos, o primeiro aqui no estádio Beira-Rio, 1-1, o Flamengo com um timaço, o Inter com bons jogadores, era um bom time, aquele time comandado pelo Abel, mas era um azarão perto do Flamengo, que tinha Zico, Zinho, Renato, Bebetinho, Adílio, Andrade, Leandro, Jorginho, era um cano o time do Flamengo. Era um cano o time do Flamengo. O Flamengo dos anos 80 começa lá em 81 com a Libertadores e o Mundial contra o Liverpool, que ele amassa o Liverpool, e vai durante todos os anos 80 se sustentando. Então a gente tá falando de 87 e o Flamengo... Olha a escalação que tu deu aí do Flamengo, cara. Eu vou te dizer, Vaguinho, eu tinha separado outros vídeos, tá? E até, não sei, quer que eu coloque aqui o segundo jogo que elimina o Inter? Porque existe uma discussão até hoje sobre o Tafarel no lance, né? Então, e aí que tá. E aí eu lembro que o primeiro jogo foi 1-1 do Beira-Rio, e aí no segundo jogo no Maracanã, a minha memória afetiva remete muito para esse segundo jogo, porque tem o lance do Tafarel, se eu não me engano, quem mete a bola ou é o Adílio ou é o Andrade. O Flamengo troca passes, e aí acho que é o Adílio. Ele mete nas costas da defesa do Inter, e aí o Bebetinho fica com o Tafarel. O Tafarel não sei, ele é criticado porque demora muito para sair do gol, o Bebeto entra de carrinho e faz o gol, e aí o Bebeto, o Tafarel fica machucado, o jogo fica parado durante muito tempo, e isso tá na minha cabeça, assim, porque então, os meus parentes colorados falam assim, não, foi falta no Tafarel, e o Flamengo ganha aquele jogo por 1-0. Vamos ver aí, ó, olha só. Tá chegando a imagem aí? Tá tudo certinho? Tá, mas não tá rodando. Tá pausado. Primeiro que isso aqui me pega muito, que é o Maracanã antigo, né? Geral, né? Os Geraldinos ali. Primeira coisa é isso. E aí a gente vão soltar aqui que vai chegar nesse lance aí, tá? Tu tem os melhores momentos aí ou é o gol? Não, cara, eu só tenho o gol. Eu não tenho os melhores momentos. Beleza, vamos lá. Tá? Porque senão vai ficar um bifão, né? O bifão que a gente fala no jornalismo vai ficar muito grande a gravação. Vou botar aqui, ó. Esse é o Renato, né? Renato roubou. Eita. Ó, o Flamengo troca passinho. Ó, tudo de primeira ou dois toques, cara. Acho impressionante. Que é o Adílio. Não tem a narração? Não, acho que esse não. E a reclamação é que o Tafarel demora para chegar no Bebeto, né? Não, mas, cara, não assim, depois tu olha esse lance, cara, olha a metida de bola. Cara, o 5 é o Andrade ou o Adílio? Me ajuda. Eu acho que é o Andrade. Enfim, a metida de bola é perfeita, quebra a linha de defesa do Inter. Zinho, é o Andrade. Ele mete e quebra a linha do Inter. Cara, pega a defesa, pega o Tafarel, todo mundo de surpresa, não dá pra condenar. E outra, não tinha como o Inter ganhar esse título.
Não tinha como o Inter ganhar esse título. O time do Flamengo era muito superior ao time do Internacional. Mas, cara, foi marcante para mim esse aí, porque além de ser o primeiro Inter e Flamengo que eu lembro, é um dos primeiros Inter e Flamengo. É um dos primeiros jogos que eu lembro, porque isso é 87, eu tinha 7 anos de idade. Então foi ali que eu comecei a ver futebol pelas mãos dos... eu posso falar que os meus tios eram tudo colorados, todos eram colorados. E a gente se reunia na casa do meu avô Edmundo, da minha avó Palles, e lá tinha um tio que era gremista e o resto tudo colorado. Então, os colorados... Meu pai era gremista, então tinha essa rivalidade, né? Tinha essa provocação. E eu lembro que eu vi lá esse jogo, acho que foi a TV Globo que transmitiu o segundo jogo da final, tenho quase certeza que sim, e foi muito marcante esse jogo. Tá? Tô pegando a escalação aqui. O Inter era Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aloísio, Nenê e Paulo Roberto, se eu não me engano. É isso aí. Aí Norberto, Luiz Fernando e Balalo, aí Eider, Amarildo e Edu. E Brites. Edu Brites. Brites. Ué, o Edu, então o Edu é um pouco mais tarde, né? Então, e o Flamengo? Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato, Bebeto e Zinho. O Adílio não estava mais nesse time. Eu fiz confusão aqui. Mas era o Cano, não tinha como. Olha o meio campo, cara. Olha o meio campo. Né? Andrade, Ailton e Zinho. Bebeto, Renato e Zico. Meio campo, né? Andrade. Agora eu já tirei aqui da coisa. Tá, mas vamos lá. Andrade, Ailton e Zico. Bebetinho, Balanço, Renato e Zinho. Esquece, não tinha como. Leandro, Leonardo, Jorginho. Pelo amor de Deus, era um time muito superior ao time do Internacional. Muito superior. Chegamos à metade do Chuteira Express. Eu quero lembrar para vocês que a gente tem episódios gravados no estúdio, live toda semana, então te inscreve no canal, ativa as notificações. Na descrição dos vídeos dos nossos parceiros de sempre. A gente chegou na metade do conteúdo e a gente só falou de uma derrota do Inter. Eu quero lembrar que Inter e Flamengo já tiveram várias goleadas, tá? 4-0 para lá, 4-0 para cá. Uma recentemente, inclusive, no Maracanã. Alberto fez 3 gols. Depois, a gente volta um pouquinho no tempo, tem no Beira-Rio em Reformas 2012, o Inter mete 4-1. Depois tem um outro 4-0 a favor do Inter. Tem um 4-0 a favor do Flamengo com o Adriano Imperador no Maracanã. Lembra? 2009. 2009. E eu quero pular para 1997. 1997 também teve uma goleada em Inter e Flamengo. A goleada no Campeonato Brasileiro. Vamos ver lances de Inter 4. Fabiano. Klemer, o goleiro do Flamengo. E esse time tinha Renato Portaluppi no Flamengo, viu, Jeremias? Ai, lembrava, cara. Tá chegando bem para esse vídeo. Tá chegando meio quebrado, mas dá para ver. O técnico do Flamengo, o técnico do Flamengo é Paulo Autuori. Inter 4-0 no Flamengo. Sim, a gente viu um vídeo na live, né? Lembra do Autuori no treino ali? Lembro. Esse jogo aí é a primeira fase do Campeonato Brasileiro de 97. O Inter tinha um time muito bem encaixado e o Flamengo, como sempre, com várias estrelas, vários jogadores de nome, mas um time que não encaixou. Não encaixou. E tinha o Renato jogando de faixa no cabelo. Sandoval, ó. Christian. Esse time do Celso Roth era mortal em contra-ataques. Mortal. É o time que chega na fase decisiva e aí cruza com o Vasco, com o Santos e com o Palmeiras, né? Não, é Santos, Atlético Mineiro e... Isso. E Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras. Isso aí, Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras. E aí o Vasco vem a ser campeão em 2 empates com o Palmeiras, né? E assim, 4-0. Na década de 90, o Flamengo eliminou o Inter em 2 confrontos de Copa do Brasil.
né? Como o Inter não tem uma história tão forte em Copa do Brasil, porque só ganhou 92, chegou em algumas finais, mas não conquistou, como em 2009, naquele mesmo time que briga pelo título brasileiro com o Flamengo até a última rodada, e o Flamengo vence o Grêmio de virada no Maracanã. Acho que o Inter pegou o Flamengo em 97 na Copa do Brasil, se eu não me engano também. Isso, pegou 97 e 96. Eu até separei um vídeo aqui. Mas eu quero lembrar de um outro jogo no Beira-Rio, porque Inter e Flamengo vão jogar agora, em junho, no final de semana do Dia dos Namorados, no Beira-Rio. Então eu quero pegar outro jogo de Inter e Flamengo no Beira-Rio. Eu não sei se tu te lembra, provavelmente tu já estava trabalhando e é possível que, inclusive, tu tenha feito esse jogo. Deixa eu ver se é esse o arquivo, Vaguinha. Vamos ver. Gol de falta do Andrezinho? É o gol de falta do Andrezinho. Copa do Brasil de 2009. Eu tava nesse jogo. Tyson foi pra boca do gol, cruzamento pra ele, Tyson bateu! O jogo de ida no Rio foi 0-0. Isso. E era um Flamengo de novo com muitos nomes badalados, né? Ibson, Emerson Sheik, tinha muita gente. E o Inter com o Beira-Rio atupetado. Eu lembro desse jogo porque o meu amigo Luciano Ribeiro, que conhece muito bem, que é um grande colorado, que mora em Capão da Canoa, o Luciano Ribeiro, ele veio no jogo e ele era muito fã da Band naquela oportunidade. Muito Sim. fã da Band, muito fã. E aí eu marquei de encontrar com ele no Beira-Rio. Eu tava entrando pro jogo para trabalhar, marquei com ele ali uma resenha. E o Cabral tá chegando nesse jogo. Mestre Cláudio Quintana Cabral. E esse time do Flamengo não tava conseguindo marcar, uns 7 jogos sem marcar entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Lembro disso. E aí o gol do Flamengo, ó, Ibson. Isso. Aí, foi gol do Ibson ou do Sheik? O Ibson começa a jogada, desculpe, não ficou claro. Gol do Sheik, gol do Sheik. Aí o que acontece? Aí o Luciano fala pro Cabral assim, mestre, vamos ganhar hoje, né? Porque esse time do Flamengo não faz gol. Aí o mestre olhou pro Luciano e falou assim, ó, não faz até a hora que faz, né? E aí, cara, dito e feito, né? O Flamengo foi lá e fez o gol. E, cara, aí o Inter precisava vencer, porque o 1 era a classificação do Flamengo. E aí veio o gol do Andrezinho aos 42, 43 já do segundo tempo, golaço do Andrezinho. Que era a cria do Flamengo, né? Cria do Flamengo, fez um golaço de falta. Isso. E o Andrezinho entra para cobrar a falta. Essa falta, ele entra 2 minutos antes, ele entra já pensando numa falta, num escanteio. E esse jogo eu fiz pela Jovem Pan. Eu tô atrás da goleira aí, em que eu também tava ali. Na época tu era muito mais mascarado do que agora. Na verdade, eu lembro onde eu tava. Tu também, provavelmente. A imprensa podia ir para o meio do campo, faltando 5 minutos para acabar o jogo. E a gente ia para pegar a saída de campo. Isso, eu já estava no meio ali. Eu vi esse lance aí de frente à batida do Andrezinho. De frente. E ele bate, e aí já não tem mais tempo para mais nada, né? O Inter vai passar de fase, e o Inter chega à final da Copa do Brasil. Olha a batida do Andrezinho. Cara, né? Que golaço do Andrezinho. E o goleiro, quem era? O goleiro é o Bruno, né? E o que mais me chama a atenção na batida do Andrezinho é que a bola cai como se fosse uma pedra. Pá! Eu achei o Bruno meio preso, assim, no meio do gol ali. Meu Deus do céu. Tu não achou? Meu Deus do céu. Ele ficou meio parado, meio preso. Tu não achou? Tu é um cachorro, Wagner. Assim. Olha lá a batida, presta atenção. Olha lá. Presinho embaixo da trave, ó. Não, e a bola, presta atenção que a bola vai cair como se fosse um peso. Ó. O Andrezinho batia muito bem falta, batia muito bem. Grande Andrezinho. Isso é uma das grandes figuras que eu conheci no futebol, esse cara aí, ó. Grande cara, é verdade. Parava para entrevistar, eu não gostava, sabe por quê? Porque quando ele tava saindo do treino, a gente pegava o gravadorzinho ali e aí queria pegar, o Andrezinho, uma palavra... Queria pegar uma palavra mesmo e vazar e ir embora para casa, né? Já era tarde, e ele né? começava e o Andrezinho começava numa resenha. Fala, Wagner. E aí, Wagner, beleza? E aí vinha a resenha do Andrezinho. E era boa demais a resenha. Grande figura, Andrezinho. O Andrezinho era muito adepto do... Como é que é o nome do... O Checha também gostava muito. O Vitória Secret de cereja. Secret. Cara, tu sentia pelo cheiro que o Andrezinho vinha chegando. Que cheiroso que era o Andrezinho, né? Que cheiroso que era o Andrezinho.
Tava tudo certo. 14 minutos de gravação, tava tudo certo, cara. Tudo certo, Wagner. Gente, Inter e Flamengo tem muita história. A gente contou algumas aqui, né? Certamente vocês que estão aí nos assistindo vão lembrar de outras histórias de Inter e Flamengo, outros baita de personagens, né? A gente lembrou do Christian, do Inciso, do Autuori, do Andrezinho, do Tafarel, do Bebetinho. Comenta aqui o jogo de Inter e Flamengo que vocês lembram, personagens de Inter e Flamengo que vocês lembram, tá? E que a gente tenha um grande Inter e Flamengo no Beira-Rio, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, depois no segundo turno do Campeonato Brasileiro, e depois mais para frente, porque eles sempre vão se encontrar, são duas instituições gigantescas no futebol brasileiro. Wagner Martins. Achou que eu ia te apertar, né? Muito obrigado. Tá? Tchau. Chuteira preta sempre com você. Tchau, gente. Esse foi o Chuteira Express. Valeu. Chuteira preta sempre livre, leve e solta.